Antes disso, quero chamar nossa amiga Paulinha. Paulinha, vamos terminar o programa falando sobre traição. Outro assunto que é acalorado sempre. É que é uma resposta da atriz Luana Piovani para uma seguidora nas redes sociais que tem gerado bastante discussão, bem acalorada sobre o tema. Não é, Paulinha? Pois é, a Luana Piovani abriu a caixinha de perguntas, algo que sempre traz polêmicas. Eu sei que o Adrilho sempre quer abrir essa caixinha de perguntas, mas depois não responde ninguém. Mas vamos lá que a Luana respondeu. Eu respondo sim. A pergunta, eu tô criando uma coisa assim, pro pessoal ir lá no seu Instagram ver se você responde. Isso, dá uma bombada, né? E aí ela, alguém perguntou pra ela, se arrependeu de ter traído o Rodrigo Santoro? Então, pra você que não se lembra, não sabia, ela de fato namorou o ator, o Rodrigo Santoro, de 97 a 2000, se eu não me engano. E teve esse lugar aí da traição. E isso foi meio público mesmo, né? Falou-se muito sobre essa questão, era sabido, então as pessoas também perguntavam muito pra ela sobre isso, mas faz tempo que ela não endereçava esse assunto. E aí ela respondeu o seguinte, ó: me arrependo de ter sentido culpa e carregado por tanto tempo uma cruz imensa. Pena que maturidade leva tempo a chegar. Eu, inocente, não sabia de nada. E aí, eu sei que o Adrilles deve ter uma teoria sobre isso, Adrilles. Você acha que a gente deve se sentir muito culpado quando a gente trai num relacionamento? Ou, de fato, a maturidade traria pra Luana uma outra percepção? Ela não teria carregado essa cruz? Ela tá mais velhinha, mais pobre, com menos fama, então ela tem a possibilidade. Como é que é? Tá em Portugal. Pelo amor de Deus, mais pobre. Ela saiu na época da traição, ela tava no Rio. Posso falar? Em Portugal com os 3 filhos. As pessoas filhos. confundem maturidade afetiva, sexual, com uma fidelidade profunda àquela pessoa que você jurou amar para sempre. Mas quando você é mais feinho, mais pobre, não tem nenhum poder, a possibilidade de você ser fiel ao seu cônjuge é muito maior pelo seguinte: não aparece a tentação, não aparece pessoas te desejando. Então tem muito santo por aí, porque simplesmente não tem possibilidade de tentação, tem possibilidade de traição. Tô entendendo. A questão que se coloca é, tudo bem, quando você é mais pobre, mais feio, menos poder, você tem menos poder de sedução, você tem a possibilidade, quando você encontra uma suposta alma gêmea em um determinado momento do seu caminho, de alimentar aquela relação a longo prazo, de se projetar na profundidade daquela relação. Agora, quando há muito dinheiro, poder e beleza envolvido e muita tentação envolvida, é claro que esse tipo de coisa é muito complicado. E não tem a ver com questão de caráter. Mas Peraí, e a menina, culpa? não tem questão a ver com moralidade. Uma pessoa se apaixona, se encanta por alguém aos 20 anos, daqui 5, 10 anos, ela pode se transformar em outra pessoa mais madura, o seu desejo pode mudar, arrefecer em relação à pessoa que ela está e se colocar por outra pessoa. Isso é uma falha ética? Não. Isso é exatamente um problema do desejo. Mas desejo, tudo bem, o desejo afetivo sexual não tem a ver com a moralidade. Pois é, mas o ato, você tem que ser fiel ao que você quer, ao que você gosta, ao que você deseja. Se você não tem mais desejo, afeto ou admiração que você tinha no passado por uma pessoa, o que te impede de ficar com outra pessoa? Pode ser uma ética católica, uma ética religiosa, mas a questão é, o desejo, quando você é fiel ao seu desejo, não é culpa de ninguém você querer ficar com outra pessoa e essa outra pessoa querer ficar com você. E a cruz que ela carregou? Que cruz? De culpa, por ter mas é a culpa católica, cristã, carola. Tá bom, então que eventualmente faz com que você seja feliz para todos sempre. Vamos ouvir a nossa colega Zoe. Uma questão, só para completar, a questão do casamento, ela se circunscreve a fidelidade em relação aos filhos, a criação de filhos. Agora, quando não tem filho na jogada, quando você está conhecendo pessoas, você tem que ser fiel ao seu desejo. Você não tem que ser fiel a uma pessoa que você desejou num dia e deixa de desejar no outro e passa a desejar outra no outro. Isso não é falha de caráter. Isso é ser fiel a si mesmo. Agora, quando você é mais feio, mais pobre e tem menos poder, você tem que escolher uma pessoa que não vai aparecer. Ela tá mais feinha, mais pobre e com menos poder. Sabe o que eu fico imaginando nesse caso? Deve ser essa maturidade. Sabe o que eu fico imaginando nesse caso? O Rodrigo Santoro tá na casa dele, tranquilo, com a mulher. Não sei se tem filho, não lembro se ele tem filho, não sei o quê. E de repente, tiram um assunto de 1997 sobre a traição. Mas ela tava falando sobre ela, sobre uma culpa que ela ficou. Mas olha só. Por um lado, o Adrilles até naturalizou a história da traição. De fato, pode acontecer nas melhores famílias. Eu quero ouvir a opinião da Zoe. Fala, Zoe. Primeiro que ele fala como autoridade, como se já tivesse sido casado. Eu nunca vi ele
você nem namorando, não chegou nem perto disso, mas tudo bem. Você queria, você não precisa ter todas as experiências do mundo, né? Eu discordo 100% da fala dele. Tudo que ele falou pra mim, ó, é uma grande besteira, porque trair é uma questão de escolha. Trair você o quê? Ela não tava nem escolhe namorando trair direito. a outra pessoa. Você tá num relacionamento, você jura lealdade a essa pessoa, fidelidade. Se Isso é você quer casamento. ficar pegando todo mundo, quer sair por aí sem compromisso com a vida, então não tenha uma pessoa do seu lado. Tem os Opte por relacionamentos ficar. abertos agora, né, Opte por Zô? É uma loucura essa sociedade. Tá cada Combinado vez não pior. sai As pessoas caro. não Mas assumem depende compromissos. do que o casal As pessoas acordar, né? Primeiro que eu sou contra gente muito nova namorar. Tipo, eu tenho 22 anos, eu nunca namorei. Eu saio, me divirto e você tal. tá falando que eu não tenho Mas eu experiência. sou contra... Mas eu não falo como autoridade, como se eu fosse uma pessoa Eu tô da falando a minha área pra opinião. opinar. Tá parecendo Da uma área pessoa que eu do conheço relacionamento que humano, vende todo até mundo é da curso área de do relacionamento humano, Zoe. e nunca foi casado área, nada. ela Igual tá da área. eles. Mas tudo bem. Primeiro que eu acho Isso que tá ficando muito bom. gente novinha, Tá. tipo a Luana, quando ela traiu o namorado, ela tinha 20 anos. É muito novo, tá descobrindo o corpo, tá descobrindo por seus isso, então, desejos. a questão é essa. Agora, depois de uma idade, quando você já tá mais maduro, não acha mais é todo nada, mundo você que tem que ficar fiel amadurece. mesmo. Por exemplo, a deles. Você não Não é acha todo mais mundo que nada? amadurece. Com Uai, 40, o 50 nível de anos, tem opções gente vai que diminuindo. ainda isso é não verdade. atingiu a É lógico. maturidade. Mas a Maturidade partir não é da falta de idade, você oportunidade. sente o desejo, a vontade de construir uma família, de Isso é casar, outra de coisa. ter filhos, de depois ter netos. Então, quando você tem essa vontade, você tem que colocar na sua cabeça que a partir do momento que você casa, você assumiu, né, um compromisso com essa pessoa. Agora, se você quer ficar pegando todo mundo, não casa. Simplesmente assim. Não, mas Agora estão falando Zoe, da Luana Piovani não, como se ela tivesse 80 anos também, né? Exatamente. Eu tô Agora, dando Zoe, exemplo. calma. Ela não tava casada, ela tinha 20 anos, olha ela só, era jovem, um dos fica de ser pontos fiel. que o Adriles Que falou, fidelidade, ninguém é fiel aos um dos 20 pontos anos. que o Adriles falou foi a palavra desejo, né? Foi o que você É o seu faz desejo, é o que você quando você quiser. tá com alguém, seja namorando, seja só ficando, ou até casado mesmo, e você sente desejo por outra pessoa. Muitas vezes depois de 5, Então, mas entre o 6 anos. desejo e o ato, ação, tem né? Tem outro Tem um caminho. espaço duas aí. coisas. Caminho. Primeiro é quando você No tá caminho. ficando ou namorando com uma pessoa, Pois é. experimentando a possibilidade de um relacionamento mais profundo, como era o caso da Luana. Outra coisa é quando você tá casado e por uma imposição ética, religiosa, pela criação de filhos, pela possibilidade de construção de uma Pela relação a longo criação prazo, de filhos, você querer eu amo ser essa parte. eticamente castrar o seu desejo. Não é todo mundo que consegue. Às vezes você pode exatamente pelo menos ele é estabelecer uma fiel relação ao com discurso outra dele. pessoa, Ele é solteiro, separar dessa tá aí, pessoa solteiríssimo e e continuar com aproveita. Olha só, agora eu quero saber o que a nossa audiência tá falando aí Pode sobre dizer que todo mundo é traição, fiel, sobre ninguém é carnaval, fiel. sobre Totalmente contra a traição, cultura. uma coisa Paulinha Você Carvalho, nem namorou. como é que foi a hashtag? Parou. Como é? Parou! Eu sou safado! Parou! Eu quero saber. Olha só. Essa eu sou Ah, tá safadão. desligado. Aqui 1h30, a pessoa não te Andressa. aguenta, imagina. Paulinha a vida dela. Carvalho. Eu é que sou ético. Como Eu foi em casa, a hashtag do